Nós entramos na Tua presença, Pai, em oração, para Te adorar, para Te bendizer, para dizer que Tu és o nosso Deus, nosso Pai, e para render a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, prestar o nosso culto ao Senhor de todo o nosso coração. Nossa vida está nas Tuas mãos e nós dependemos de Ti para todas as coisas, Pai. E nessa hora, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que a gente possa meditar na Palavra de Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor, através da oração. Pedimos a ministração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha usar a Tua Palavra por meio do Teu Espírito Santo para transformar a nossa vida nessa manhã, renovando a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa disposição para Te amar e Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto no qual nós vamos meditar hoje, que está em 2 Reis, no capítulo 25. Eu vou ler do verso 1 até o verso 22. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, e não havia pão para todo o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o chefe da guarda para ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Cortaram em pedaços os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os braseiros, as bacias e tudo quanto fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar e aos suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso de bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura. A obra de rede, as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta era outra coluna com a rede. Levou também o chefe da guarda, Seraías, sumo sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu
e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os deixara ficar, nomeou governador sobre eles, ele, a Gedelias, filho de Aicã, filho de Safã. Amém. Um pouco antes desse texto, a gente tem o livramento que o Senhor deu a Zedequias quando o exército assírio cercou a cidade, né? E é um texto que a gente escuta muitas pregações, né? O Senhor disse, não entrará nessa cidade, o Senhor, né, mesmo jurou. E a gente escuta muitas pregações, né? É um texto animador, de encorajamento, de livramento, mas na verdade eu confesso que eu nunca escutei alguém pregar sobre a destruição de Jerusalém, né? Porque é um texto, chega a ser até deprimente a gente ler sobre isso, principalmente quando a gente contrasta toda a glória, quando Salomão inaugurou o templo, né, coberto de ouro, e agora a gente vê essa destruição total. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, e o Senhor se revela a nós em toda a sua palavra. Os livros de 1ª e 2ª Reis, como seus nomes sugerem, eles narram a história dos reis e dos reinos de Israel e de Judá. Esses dois livros fazem parte de um bloco mais amplo de livros, que nós chamamos de livros históricos, que abrange desde Josué até Ester. E na Bíblia hebraica, originalmente, 1ª e 2ª Reis constituíam um único livro, né? Eles foram divididos depois, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no século III, I a.C., né? Chamado Septuaginta. A história registrada em 1ª e 2ª Reis cobre um período de 410 anos. Eu vou dar aqui alguns números, algumas datas, mas obviamente você não precisa gravar isso, é só para dar um contexto histórico daquilo que eu estou falando, né? Então são 410 anos, que vai desde a morte de Davi no ano 970 até aproximadamente o ano 560 a.C., quando o rei Joaquim, que estava preso na Babilônia, é libertado pelo rei Evil-Merodach, e o rei então o recebe na sua corte. Nesse período de 410 anos, nós lemos sobre a grandeza do Reino Unido de Israel sobre Salomão, que no seu reinado atingiu, né, o maior poder e glória. A gente lê também sobre a divisão da nação em dois reinos, o reino do norte, ou Israel, e o reino do sul, o Judá, no ano de 930 a.C., como juízo de Deus pelos pecados do rei Salomão. Essa divisão ocorreu na época do rei Roboão, filho de Salomão, mas na verdade ela ocorreu como o juízo de Deus sobre Salomão, porque Salomão caiu na idolatria, ele adorou os deuses das suas muitas esposas. Salomão teve 1000 esposas. 200 anos depois da divisão da terra, no ano de 722 a.C., ocorreu a destruição de Israel, o reino do norte, pelo Império Assírio, e a deportação do povo para diversas cidades da Assíria, para o exílio, né? Então, as 10 tribos de Judá, que constituíam o reino do norte, foram levados para cativeiro na Síria em 722 a.C. 136 anos depois, ocorreu a destruição de Jerusalém, do templo, que nós acabamos de ler aqui, pelo Império Babilônico, exatamente no ano 586 a.C., e a deportação da tribo de Judá para o exílio babilônico. Depois da divisão da nação, em 930, o reino do norte se desviou do Senhor para a mais grosseira idolatria que você possa imaginar. A começar de Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, né, da tribo do reino do norte, que causou essa divisão. E após dividir a nação, Jeroboão, então, ele estabeleceu um culto pagão no reino do norte, porque ele teve medo que quando o povo fosse a Jerusalém, que ficava no reino do sul, nas 3 festas anuais e também para oferecer os seus sacrifícios, o povo ia se voltar para o Senhor
ia querer novamente juntar os dois reinos, né? E aí ia rejeitar Jeroboão. Ele temeu isso, então ele estabeleceu um culto pagão no reino do norte logo depois de dividir a terra, o reino. Então ele mandou fabricar 2 bezerros de ouro, colocou um bezerro em Dan, lá ao norte do reino, e outro em Betel, bem ao sul, e falou para o povo de Israel que aquele eram os deuses que haviam tirado Israel do Egito. E ele estabeleceu então um culto pagão, estabeleceu sacerdotes. O texto diz do mais baixo do povo, qualquer pessoa, ele colocou então um sacerdote desse novo culto que ele criou, desses bezerros de ouro, para ministrar a esses falsos deuses. Mais tarde, o culto a Baal, que era um deus cananita, e a Azerá, que era consorte de Baal, uma deusa da fertilidade cananita também, foi introduzida no reino do norte por Acabe e pela rainha Jezabel, que era a esposa fenícia de Acabe, né? Ele casou com essa mulher, Jezabel, que era fenícia, e Jezabel então trouxe o culto pagão de Baal. E nessa época foram construídos templos, altares, sacerdotes a Baal, com sacrifícios e tudo mais. Os livros de Reis, tanto o livro 1 quanto o 2, eles nos mostram que todos os reis de Israel, do reino do norte, foram maus, abandonaram o Senhor e fizeram aquilo que era abominável para Deus, sem uma única exceção, a começar de Jeroboão. Então, a história do Reino do Norte é muito triste. Em Judá, no Reino do Sul, em que reinaram os descendentes do rei Davi, também houve vários reis maus nesse período, até a destruição de Jerusalém. Nós podemos citar o próprio Roboão, filho de Salomão, que causou a divisão do reino, né? O rei Jeorão, o rei Acás foi um dos piores, e o Manassés, rei Manassés, talvez tenha sido o pior de todos eles, que seguiram pelo mesmo caminho dos reis de Israel, também adorando Deus, outros deuses algumas vezes, né? Manassés, que foi um dos piores, se não o pior rei de Israel, chegou como Acás a oferecer seus filhos e suas filhas em sacrifício no fogo. Ele construiu altares pagãos dentro do próprio templo do Senhor. Ele também buscou feitiçaria, ele consultava adivinhos. Foi um rei terrível, o rei Manassés, e foi o rei que teve o maior reinado sobre Judá, 55 anos. Mas o reinado desses reis maus e ímpios, eles também foi alternados por outros reis que eram bons e justos. Nós podemos citar o rei Asa, o rei Josias, o rei Ezequias, o rei Josafá. Aliás, o texto diz que o rei Ezequias andou nos caminhos do Senhor e não teve um rei em Judá que foi tão bom quanto ele, nem antes nem depois dele, né? Então, talvez tenha sido o melhor rei de Judá, né? O rei Ezequias. Esses reis, eles buscaram a Deus e andaram nos seus caminhos. Eles promoveram reformas espirituais. Eles restauraram o culto ao Senhor, porque houve épocas em Judá, em Israel com certeza, mas em Judá também, em que o próprio culto ao Senhor foi abandonado. Então eles restauraram o culto ao Senhor, trouxeram o povo de volta para Deus, renovaram a aliança do povo com o Senhor. Então, por causa disso, o reinado durou 136, o reino de Judá durou 136 anos a mais do que o reino de Israel, o reino do norte, depois que eles caíram sobre o Império Assírio. Ou seja, Deus estendeu a misericórdia sobre Judá por causa desses períodos de reforma, por causa desses reis bons. Então, nós terminamos o livro de Reis, aqui nesse capítulo 25, com esse cenário sombrio que nós lemos
do juízo de Deus vindo sobre Judá no ano de 586. Aqui é a destruição de Jerusalém, mas o exército assírio já havia invadido Judá, já tinha destruído 46 cidades, já tinha levado muito do povo para o cativeiro antes disso. Houve, na verdade, 3 invasões. A 586 foi a última, onde a cidade e o templo foi destruído. Então, Nabucodonosor saqueou Jerusalém e destruiu totalmente a cidade. Ele derrubou os muros completamente. Ele queimou o templo, queimou a casa do rei, queimou as outras casas e os edifícios importantes da cidade e levou cativo para a Babilônia todo o restante do povo, assim como o rei Zedequias, né? Ele matou os filhos do rei, furou os olhos, vazou os olhos do rei, o levou cativo para a Babilônia. E conforme nós lemos, o rei Nabucodonosor deixou ali na terra apenas as pessoas mais pobres, que não teriam nenhuma utilidade lá na Babilônia, para que eles cultivassem a terra, para que a terra não virasse ali, né, um mato. Então, como eu falei, quando nós lemos essa história, chega a ser deprimente, né? Principalmente quando a gente contrasta com toda a glória que Israel havia atingido na época do reinado do rei Salomão. Salomão, ele construiu realmente um império, foi quando o reino teve o maior tamanho, né, territorial. Ele fez comércio com vários países longínquos no sul da África, talvez no Extremo Oriente, né? E a gente olha agora Jerusalém destruída, aquele templo lindo, maravilhoso, que era todo coberto de ouro por dentro, queimado, derrubado. E a gente pergunta assim, né, puxa, o que nós temos para aprender desse texto? E como eu disse, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus se revela para nós em cada um desses textos que nós lemos. Eu gostaria de destacar, eu gostaria de falar sobre Deus, né? Não quero falar exatamente sobre a destruição, mas sobre a pessoa de Deus, de como que Deus se revela nesses acontecimentos históricos, como que Ele revela os seus atributos a nós. Nós só podemos adorar a Deus de uma forma verdadeira, né? Em espírito, como Jesus falou que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, se nós soubermos quem Deus é de fato, né? Como que Deus se revela a nós. E é sobre isso que eu gostaria de meditar nessa manhã. O primeiro atributo de Deus que eu destaco nesses eventos históricos é a soberania de Deus. Então, quando nós estudamos teologia e quando nós vamos na Bíblia, nós aprendemos que Deus é soberano, Deus, Ele reina absoluto sobre a criação e Deus tem o controle de todas as coisas. Quando lemos os livros de Reis, nós somos tentados a pensar que os planos do Senhor fracassaram, não é verdade? Quando você lê isso daqui, parece assim, não, o plano de Deus fracassou. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Deus tem um propósito em todas as coisas e tudo está debaixo do controle de Deus e tudo o que acontece cumpre aquilo que Deus já determinou previamente. Quando nós estamos no meio de uma tempestade, nós pensamos que a situação é terrível, né? Se você olhar para uma chuva de verão, que são aquelas chuvas fortes que dão no verão, tem umas nuvens enormes, às vezes elas atingem o dobro da altura em que os aviões comerciais voam, né? Elas se chamam cumulonimbus e causam aquelas pancadas de chuva de verão. Essas pancadas de chuva são terríveis. Elas arrancam telhados de galpões. Existem relatos de que carros, tratores e até vacas são sugados por corrente de ar fortíssimas nessas chuvas e são lançados às vezes a centenas, às vezes mais de 1000 metros de distância, mais de 1, 2, 3 quilômetros, de tão fortes que são essas tempestades, às vezes com chuva de granitos, com pedras de gelos enormes que causam a destruição. E quem está no meio de uma tempestade disso acha que ali é
terrível, né? É o fim. Mas a gente pensa assim porque nós não temos uma visão do quadro todo, né? É muito diferente quando você está lá em cima, por exemplo, quando a gente está voando, às vezes você vê tempestades assim, chuvas de verão, e você vê aquelas nuvens pretas que sobem até você perder de vista, e aquela chuva torrencial caindo, às vezes uma cidadezinha ali, né? E quando você olha tudo ao redor, tem céu claro, tem sol no restante. E você está vendo isso porque você está tendo uma visão do alto, né? Mas a pessoa que está ali dentro daquele temporal, ela está apavorada. E é assim também com a palavra de Deus, e é assim com a nossa própria vida. Quando Adão e Eva pecaram, Deus anunciou para eles que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que Satanás, que Apocalipse nos revela que é o diabo, né, que havia induzido a mulher a pecar. E esse descendente da mulher é Jesus, o Filho de Deus. Aí está a resposta de Deus para o problema do pecado. E todo o restante da Bíblia narra o agir de Deus na história para cumprir essa promessa de redenção que Deus prometeu por meio do seu Filho, terminando com os fatos narrados no Apocalipse, onde o pecado e todas as consequências do pecado vão ser finalmente extirpadas, extintas por Deus. Se você considera o chamado de Abraão e a promessa de que Deus abençoaria todas as famílias da terra por meio dele, se você olha a libertação do povo de Israel do Egito, a lei que Deus deu a Moisés, a formação de uma nação santa, tudo isso apontava para a vinda de Jesus. Só que tem um problema. Jesus não poderia vir para uma nação idólatra, para uma nação pagã. E Deus usou o cativeiro babilônico para retirar a idolatria do meio de Israel. Quando nós lemos a história, a gente vê que o povo de Israel era idólatra no Egito, eles continuaram idólatras no deserto, e eles continuaram dedicados a essa idolatria quando eles conquistaram a terra e nos reinos. A gente lê aqui, né? Tanto no reino de Israel, o reino do norte, um pouco menos em Judá, mas a gente vê essa idolatria em Israel até a destruição de Jerusalém. Mas, a partir do momento em que o povo volta do cativeiro para a terra, até a vinda de Jesus, nós não escutamos mais falar de idolatria, nem na Bíblia, nem nos registros históricos. Então, esse evento da destruição de Jerusalém, do cativeiro, extirpou completamente a idolatria do meio de Israel. Quando Jesus vem, o problema da nação é a hipocrisia. A gente tem os fariseus, aqueles líderes religiosos, e o problema é que eles obedeciam cada detalhezinho da lei rigorosamente, mas aquela obediência não correspondia a uma transformação interior do coração. Esse era o problema na época de Jesus, mas não mais a idolatria. Então, a gente vê que Deus é soberano e Deus usa esses acontecimentos. Óbvio que Deus não queria idolatria, mas Deus usa esses acontecimentos terríveis para cumprir o seu propósito na história. E da mesma forma, esse Deus continua sendo soberano na nossa vida. Mas um outro atributo de Deus que esses fatos históricos nos revelam é que Deus é fiel e verdadeiro. Jesus disse certamente que ele era a verdade, um texto conhecido, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é um dos atributos de Deus, Deus é a verdade. Repare, Deus não somente diz a verdade, Ele é a própria verdade. E por isso, o Senhor é o padrão pelo qual tudo mais deve ser julgado para saber se aquilo é verdadeiro ou falso. Então, quando a gente diz que não, o casamento pode ser entre uma mulher e uma mulher, não, isso não é verdade. Porque Deus é a verdade. Deus é o padrão pelo qual tudo mais deve ser julgado.
Isso significa que tudo que provém de Deus é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Também implica a fidelidade de Deus, na medida em que tudo o que ele se revelou, tudo o que ele revelou acerca de si mesmo é verdade. E pelo fato de Deus ser fiel, ele nunca vai fazer nada que contrarie quem ele é, contrarie a sua própria natureza, ou que contradiga a sua palavra, aquilo que Deus falou. Ou seja, tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Absolutamente tudo. Veja que antes de Israel entrar na Terra Prometida, quando eles estavam do lado de lá, do lado leste do Rio Jordão, já prontos para entrar na Terra Prometida, Deus avisou Moisés que no futuro aquele povo se afastaria do Senhor e serviria a outros deuses. E que por causa disso ele os expulsaria da sua terra e os espalharia entre as nações. Mas o povo ia clamar ao Senhor e o Senhor teria misericórdia do seu povo, se lembraria da sua aliança e os traria de volta à sua terra. Deus disse isso mais de 800 anos antes da destruição de Jerusalém. Mais de 800 anos. Você pode ler acerca dessas coisas no capítulo 28 e no capítulo 31 de Deuteronômio. Mas o fato de Deus ter dito isso há 800 anos não significava absolutamente nada, porque Deus sempre cumpre essa palavra. Ele cumpre no ano que vem, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, 1000, 2000 anos. Deus sempre cumpre a sua palavra. Aliás, a destruição de Jerusalém em 586 cumpriu parcialmente a profecia do Senhor a Moisés. Porque, na verdade, nessa época, os judeus não foram espalhados por todas as nações e ainda continuou gente ali na terra. Os mais pobres continuaram ali na terra. Mas a palavra do Senhor a Moisés se cumpriria 1.400 anos depois, 1.500 anos depois, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, depois que Jesus subiu aos céus, Jerusalém foi destruída no ano 70 e o templo também. E em 135, os judeus mais uma vez fizeram uma revolta contra o Império Romano e o imperador então se encheu daquele povo e ele foi lá e mandou tirar todos os judeus da terra. Flávio Josefo nos diz que, o historiador judeu do primeiro século, nos diz que não sobrou um judeu ali, um único, e eles foram espalhados por todo o canto do Império Romano, que compreendia o mundo conhecido daquela época. Então, essa profecia se cumpre parcialmente aqui, mas ela se cumpre absolutamente ali no primeiro século. E Deus também prometeu que ia trazer o povo de volta, e isso se cumpriu no século passado, no século XX, quando a ONU criou a nação de Israel, os judeus começaram a voltar, começou a se cumprir ali. Ou seja, 3.400 anos depois de Deus falar essas coisas para Moisés, o Senhor ainda está cumprindo a sua palavra. Isso te dá certeza, minha irmã, meu irmão, que quando você abre a Bíblia e lê a palavra de Deus, o que está escrito ali é a verdade, porque Deus é a verdade. E o que está escrito ali, Deus vai cumprir. Hoje, amanhã ou quando for, mas absolutamente tudo que Deus fala na sua palavra vai se cumprir. Então Deus é soberano, Deus é fiel e verdadeiro, mas esses eventos também nos mostram que Deus é o juiz. A destruição de Jerusalém e do templo, e bem como o exílio babilônico, como eu falei, nos mostra esse atributo de Deus, de que Deus é justiça. A justiça é um atributo de Deus. Como reto juiz de todas as coisas, como reto juiz do universo, Deus recompensa a justiça e Deus pune o pecado. A gente pode não ver um raio caindo na cabeça de alguém quando ela peca, e nem na sua própria cabeça quando você peca, quando você fala mal dos outros, quando você é orgulhoso, quando você diz que não vai perdoar alguém porque você está muito chateado.
a gente não vê um raio caindo na sua cabeça, nem na cabeça de ninguém. Mas Deus vai punir o pecado sempre, porque Ele é juiz. Esse é um grande encorajamento para todos nós, quando nós sofremos injustiça, ou quando somos maltratados nessa vida. Você já sofreu injustiça na sua família? Você já sofreu injustiça no trabalho? Foi maltratado no trabalho? Então você tem um encorajamento da parte do Senhor, porque Deus não vai deixar nenhuma injustiça sem punição. Você pode descansar em Deus, sabendo que Deus vai punir toda injustiça que você sofre. Mas isso também serve de exortação para nós, né? Para nós vivermos nossa vida diária de uma maneira reta, né? Evitando o mal em todas as suas formas. Então, Deus não vai te lançar no inferno porque você peca, mas o seu pecado tem consequências sobre a sua vida também, porque se Deus não fizesse assim, Ele não seria justo, né? Então, o crente sofre as consequências do seu pecado, como nós vemos na vida de Davi, por exemplo, né? Então, nós temos essa certeza de que Deus odeia o mal. Deus odeia o mal com todas as forças, gente. E ainda que a justiça divina, às vezes, possa nos parecer demorada, nenhum mal ficará sem punição. E é isso que a gente vê aqui na destruição de Jerusalém, na destruição do templo. O pecado daquele povo estava sendo punido pelo Senhor. E por fim, um quarto atributo de Deus que eu gostaria de destacar é a bondade. Para falar da bondade, eu quero me referir a 3 conceitos que a gente conhece muito bem: misericórdia, graça e paciência. A misericórdia, a graça e a paciência, às vezes, são considerados como atributos independentes, atributos de Deus independentes. Misericórdia, graça e paciência. Mas, por vezes, elas também são consideradas aspectos particulares de um outro atributo divino, que é a bondade. Então, eu sei que todo mundo tem uma ideia do que é misericórdia, graça e paciência, mas, às vezes, nós temos dificuldade de definir misericórdia, graça e paciência. Então, eu gostaria de te dar alguma ideia. Misericórdia é a bondade de Deus sobre os aflitos e sobre os que sofrem. Quando Deus derrama sua bondade sobre os aflitos e sobre os que sofrem, nós chamamos isso de misericórdia. Por outro lado, a graça é a bondade de Deus manifesta para aqueles que mereciam punição. Então, eu mereço punição, mas Deus manifesta a sua bondade para mim apesar disso. Isso se chama graça. Eu não merecia, mas Deus demonstra a sua bondade para mim. Nós chamamos isso de graça. E a paciência é a bondade de Deus manifesta na vida de alguém quando ele suspende a punição pelos pecados continuados de alguém. A pessoa peca e continua pecando, mas Deus suspende o castigo, esperando que aquela pessoa se arrependa, que aquela pessoa se converta dos seus pecados. Então, misericórdia, graça e a paciência divinas são a expressão da bondade de Deus. E é exatamente isso que esses eventos históricos nos mostram. Aí você pergunta, mas como que pode ter bondade de Deus na destruição de Jerusalém, do templo e no exílio do povo? Bom, nós lemos sobre o pecado do povo, como eu falei, quando eles saíram do Egito e na época de Josué, até a destruição de Jerusalém. Deus disse que eles eram um povo obstinado e um povo de dura cerviz, mas a paciência do Senhor esperou 800 anos para trazer o juízo sobre esse povo. Os castigos que já estavam previstos, que Deus já havia falado na lei de Moisés, 800 anos. Essa é a paciência de Deus. Deus foi bondoso para com eles e segurou o castigo por 800 anos. Mas chegou um momento em que esse castigo se tornou tão grande que Deus falou, não, agora basta. E Deus mandou esse castigo. É a paciência de Deus. O Senhor também teve misericórdia desse povo, porque quando nós lemos o restante da história, em Neemias, Esdras e também nos livros proféticos, como Daniel, por exemplo,
a gente vê que Deus fez esse povo prosperar no cativeiro. Eles foram levados para lá cativos, mas Deus fez esse povo prosperar no cativeiro. Pense em Daniel. Daniel assumiu o mais alto posto do império. E ele era um cativo. Então o Senhor fez esse povo prosperar. Pense em Esther. Esther era cativa, mas se tornou rainha na época do imperador Assuero. Isso é a misericórdia de Deus, ou seja, a bondade de Deus demonstrada para aquele que está sofrendo, para aquele que está aflito. E a graça de Deus também é demonstrada, porque eles só mereciam um castigo, mas o Senhor preservou o restante do povo. Deus não aniquilou esse povo, mas Ele preservou o restante desse povo ali na Babilônia. E mais ainda, o Senhor fez esse povo voltar para a sua terra, como Ele havia prometido, por amor do seu próprio nome, mas por amor também da sua aliança, pela sua fidelidade, o Senhor derramou a sua graça sobre Israel. Quanto que nós podemos aprender num texto que só fala de desgraça, de dor, de destruição. E isso é importante, irmãos, porque mesmo nos nossos piores momentos, nos momentos mais sombrios da nossa vida, Deus está conosco. Deus se revela a nós, mesmo naqueles momentos em que nós não conseguimos entender nada, nós não conseguimos ver sentido algum naquilo que está acontecendo. Deus está conosco. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo fiel e verdadeiro. Deus continua sendo misericordioso, gracioso, bondoso e paciente para conosco. Amém? Foi assim com Israel e é assim conosco também. Então, apesar de nós termos dificuldade numa primeira leitura de nos identificar com esses eventos, não é? Cidade com muro, exércitos destruindo cidade, nada disso fala muito ao nosso coração porque não é a nossa realidade. Mas saiba que Deus continua sendo soberano na sua vida e continua no controle de absolutamente todas as coisas. Ele tem um propósito em tudo aquilo que acontece com você. Deus continua sendo fiel e verdadeiro, e quando você vai na palavra do Senhor, você pode saber que cada promessa do Senhor ali vai se cumprir na sua vida. Deus está com você até a consumação dos séculos. Deus te ama. Todas as coisas na sua vida contribuem para o seu bem. A paz de Deus sobre a sua vida. Se você for a Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma, porque Ele falou. Pode ter falado 2000 anos, mas tudo que Deus fala é verdadeiro. Deus vai julgar toda a injustiça que você sofre na sua vida. Nenhum mal vai ficar sem a retribuição divina. E você tem a bondade de Deus sobre a sua vida, mesmo que você não consiga ver nesse momento, mas você pode saber pela fé que a misericórdia de Deus está sobre você, que a graça de Deus está sobre você, que a paciência do Senhor está sobre a sua vida, mesmo quando você não é exatamente perfeito, mesmo quando você ainda não é o filho que Deus quer que você seja. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. A palavra do Senhor, não a minha palavra, mas a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te adoramos. E te agradecemos, Pai, por quem o Senhor é, pela revelação que o Senhor faz de si mesmo na tua palavra. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto nessa hora. Recebe, Senhor, a expressão do nosso amor e a nossa fé no Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a te conhecer melhor a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a ter experiências com o Senhor a cada dia, crendo nessa pessoa bendita que o Senhor é e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.